Bom dia, amigos. Estamos aqui neste domingo de Páscoa, dia 9 de abril de 2023, para o nosso culto matinal dominical. Vamos iniciar o nosso culto, como sempre, lendo um texto da Bíblia. E como hoje é domingo de Páscoa, não podemos deixar de ler sobre a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu vou ler no Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 44. A morte de Jesus. E depois, no capítulo 24, a ressurreição de Jesus. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Capítulo 24. Mas no primeiro dia... Não, vou ler o sepultamento de Jesus, versículo 50. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho, e o depositou num túmulo aberto na rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. A ressurreição de Jesus. Lucas 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores
e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Vamos cantar uma música e esta é a mensagem de Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Vamos orar. Primeiramente o Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou. E depois vamos estar passando a palavra para o estudo bíblico do Michel. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigada, Senhor, por esse domingo de Páscoa, em que temos a oportunidade de estarmos reunidos para o nosso culto matinal dominical. Derrama sobre nós a tua unção, a tua graça, o teu perdão, a tua misericórdia, e nós te louvamos, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor fez por nós, se entregando para morrer na cruz. Mas o Senhor não poderia ter ficado retido na cruz, na morte, mas o Senhor ressuscitou, vencendo a morte. Por isso, vive para sempre. Obrigada, Senhor. Dá-nos sempre a certeza da tua presença, como o Senhor confirmou. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor vive para sempre. Amém. Amém. Deixa isso ser bom, ó. Pode deixar assim. Aí eu até poderia ficar sentada aqui. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. A graça e a paz de Cristo sejam todos irmãos e irmãs.
Eu gostaria que abrisse em Êxodo, capítulo 12. Eu gostaria de falar hoje sobre a Páscoa. A Páscoa, queridos, foi mencionada pela primeira vez aqui em Êxodo 12, quando ela foi instituída para o povo de Israel ficar livre da escravidão que se encontrava no Egito. O significado da palavra Páscoa é passagem, passagem. Eu gostaria de ler o versículo 11, porque eu não quero entrar nos detalhes, que é uma riqueza tudo isso aqui para nós. Mas eu quero ir exatamente para o sentido do que é a Páscoa. O versículo 11 diz o seguinte: desta maneira a comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo eis à pressa. É a Páscoa, guarda bem essa palavra, do Senhor. Eu quero destacar, porque toda vez que eu falo em Páscoa, eu digo que há a Páscoa do Senhor, há a Páscoa ao Senhor e há a Páscoa com o Senhor. Então nós temos essa Páscoa no contexto da história humana de três modos. Vou repetir. Páscoa do Senhor, a Páscoa ao Senhor e a Páscoa com o Senhor. Então, essa passagem está Êxodo 11, 12, fala sobre a Páscoa do Senhor, como ela é e foi representada para libertar o povo de Israel, tirando da escravidão do Egito. Mas a Páscoa do Senhor, ela não começou aqui. A Páscoa do Senhor começou na eternidade, queridos. Vamos entender primeiramente a Páscoa do Senhor. Ela antecede a criação dos céus e da terra. Antes de Deus falar haja luz, dizer haja luz, ele disse haja cruz. Vamos entender isso primeiramente para entender aonde começou a Páscoa. Começou na eternidade, antes de qualquer coisa criada. Deus, na sua onisciência, sabendo todas as coisas, ele é o Senhor, onisciente, onipresente, onipotente, ele sabia de todas as coisas. Então, antes dele criar as coisas visíveis, palpáveis, e até mesmo trazer as invisíveis para as visíveis, antes dele dizer esse contexto, haja luz, ele teve que fazer um contexto de uma passagem, uma Páscoa. O Cristo, o verbo de Deus, a palavra de Deus, ele é o Senhor Deus, revelado no contexto da história. Antes de ser Jesus homem, Cristo é o Senhor da eternidade e da temporalidade. Cristo é a expressão da segunda pessoa de Deus, conhecida antes, veja a palavra, antes da fundação do mundo. Para ser o quê? Para ser humano. Como que eu estou afirmando isso? Parece que não tem nada a ver, mas tem. Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 e 21, fala a respeito de Cristo como a semelhança de um cordeiro sem mancha e sem defeito ou mácula, para apresentar o sangue de Cristo. Se falou em sangue de Cristo, só pode haver sangue naquele que tem uma natureza humana. E Deus, a segunda pessoa de Deus, não tem uma natureza humana, ele tem uma natureza divina. Aqui já revela o contexto de que essa passagem da eternidade, abrindo a eternidade para criar a temporalidade,
haveria a necessidade do próprio Deus intervir no contexto da história, passando pela história, para resgatar, restaurar e fazer com que todas as coisas que foram feitas na eternidade voltassem ao princípio para qual foi feita, para a eternidade. Saímos de Deus, viemos para a temporalidade e vamos voltar a Deus para prestar conta. É isso que nós precisamos entender. Então Pedro já tinha mostrado aqui para nós que o sangue de Cristo, como, não é? Comparando, sendo uma comparativa de como um cordeiro, sem mancha, sem mácula e sem defeito, ele faria exatamente esse contexto, que é o próprio Deus se fazendo homem. Por que isso? Porque em Cristo tudo foi criado. Por meio dele, para ele, Cristo é o Senhor Deus. Antes de todas as coisas, ele é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade. Nele tudo subsiste. Colossenses 1, 16, 17. Assim, no conselho eterno da vontade de Deus, quando Deus decidiu, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade decidiu abrir a eternidade para criar a temporalidade, aconteceu a Páscoa do Senhor. O Cristo, esse Senhor Deus, como um cordeiro sem mácula, sem defeito, permeia a criação desde a eternidade até a outra eternidade. E o povo diz amém, amém, porque esse Senhor, o Deus de Israel, que é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ele passa a ser conhecido assim em 1 Coríntios 16, 36, 1 Crônicas, 16, 36. Davi também, em 1 Crônica 29, 10, louvou ao Senhor perante toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Salmo 41, 13. De eternidade a eternidade, tu és o Deus. E o povo dizia amém, aleluia. Salmo 103, 17. Assim, de eternidade a eternidade, Cristo, o Senhor Deus, se revela como um semelhante a um cordeiro. Então, esse Cristo, ele se apresenta na história da humanidade, ora como o anjo do Senhor, anjo com A, com letra maiúscula, em vários pontos no Antigo Testamento, como uma teofania desse Cristo, mas que ainda, já existindo, não se tinha tornado homem, carne, Jesus, mas já era o Cristo, o próprio Deus. Ora, após a libertação, queridos, do povo de Israel, do Egito, o Senhor dá uma provisão. E ele, Paulo, usa isso em 1 Coríntios 10, 3 a 6, dizendo o seguinte: todo o povo comeu de um único manjar, da essência do que Deus havia proporcionado. E ainda mais, e todos beberam, descedentaram de uma pedra que os acompanhavam enquanto eles caminhavam no deserto. E ele falou, e essa pedra que os estavam com ele acompanhando era Cristo. O povo de Israel nada fez, queridos, para ser salvo, liberto do Egito, a não ser o que eles fizeram. Segundo o que era a Páscoa do Senhor, eles entenderam que precisaria alguém substituir e o sangue de um inocente para poder libertá-los e não entrar o exterminador nas suas casas. Então, nós vemos que aí ele fala da importância de que maneira eles estarem. Ele diz assim, dessa maneira você vai comer exatamente esse cordeiro dentro da casa, mas nas portas e nas vegas será um sinal que dentro tem o cordeiro e que fora tem o sangue. São duas coisas necessárias. O sinal da vida externa e o segundo, comer na intimidade esse cordeiro. Não cozido, não cru, mas assado, no fogo, com ervas amargas e pão ázimo. Isto é,
sem fermento, sabendo do sofrimento e da amargura do passado que eles haviam tido no Egito. Então o povo de Israel nada fez para ser liberto, salvo do Egito, a não ser usar o sangue de um animal, como eu falei, passando nas vergas da porta e comendo esse cordeiro assado no interior da casa, como Deus havia proporcionado, com pães asmos e ervas amargas. Então, desse modo, nós compreendemos que a Páscoa do Senhor é eterna e se revela na temporalidade para podermos entender o amor de Deus, a graça de Deus revelada, que nos mantém com a sua misericórdia, a sua bondade, a sua graça, para não sermos consumidos. Por isso que ele fala a respeito que o Senhor Deus, essa segunda pessoa da Trindade, o Cristo, é uma pessoa que nos dá uma perspectiva de vida plena agora e eterna, bem como vai nos orientar nessa caminhada na unção do Espírito Santo e, o que é mais importante, não ter a Páscoa apenas como uma expectativa temporal para um momento presente, mas é transcendente. Por isso que, quando falou da Páscoa, da libertação do povo de Israel, ele fala, depois vocês vão fazer a Páscoa ao Senhor, como memorial eterno da Páscoa ao Senhor, conhecendo assim a expressão desse amor de Deus, para que eles sejam agora também essa expressão desse amor onde eles estiverem. Então o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito para servir a Deus num caminho pelo deserto para alcançar o que se chama-se a Terra Prometida. E a vontade de Deus foi orientado depois para eles realizarem esse memorial. De que maneira esse memorial? De uma maneira eterna, mas ele diz aqui num contexto de um rito, porque na realidade sangue de animais não tira pecado, sangue de animais expia, cobre pecados. Mas Jesus Cristo, símbolo desse Cordeiro agora de Deus, ele veio não para cobrir o pecado, mas ele veio para tirar o pecado do mundo. Então é uma figura que vai transcorrendo no contexto da história, se revelando e mostrando a mesma verdade, que essa Páscoa começou a Páscoa do Senhor, para poder fazer a criação, tem a Páscoa ao Senhor, a compreensão nossa que nós não podemos viver sem a presença de Deus e o cuidado de Deus, para estarmos ligados em comunhão com esse Deus, e depois a Páscoa com o Senhor no futuro, quando nós vencermos todo o contexto existencial da nossa vida, juntamente com o Cordeiro e, que é Cristo Jesus, como também com o Espírito Santo nos ajudando nessa caminhada. Por isso que aqui ele fala que para Israel eles deveriam, no transcorrer do ano, o primeiro mês do ano seria o início de um novo contexto, de contar um novo tempo para o povo de Israel. Então a Páscoa sempre começa contando um tempo. Por isso que quando Deus foi criar, contar esse novo tempo, abrir a eternidade para a temporalidade, ele teve que fazer a Páscoa do Senhor, a Páscoa dele, passagem do eterno para o temporal. Agora ele também está fazendo a mesma coisa, passando nesse contexto do tempo para libertar um povo que ele havia designado para ele, para servi-lo numa sequência. E ele diz aqui que eles deveriam comemorar no 14º dia do primeiro mês, mês de Abib, significa abril, como um estatuto eterno. Com a vinda de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o nosso Cordeiro Pascal, como diz Paulo, nós entendemos agora que ao derramar na cruz o seu sangue, isto é, a sua vida, ele faz agora uma aliança eterna com todo o contexto da criação e das criaturas. E dá uma nova consciência, porque já não é um sangue de um animal, é o sangue do próprio Cordeiro de Deus, isto é, o próprio Deus se fazendo humano e morrendo em nosso lugar. Então, nós não mais imolamos, é Ele que se dá a si mesmo, ninguém tira a sua vida, Ele dá a sua vida para que pela fé possamos aceitar isso gratuitamente. Então nós não fazemos nada, como também aquele povo não fez nada, a não ser sacrificar um animal
pôr o sangue nos batentes da porta e na vertente, para que o exterminador não entrasse e não matasse os primogênitos na casa, quer de homens, quer de animais. Então a mesma coisa acontece também com o contexto desse Cordeiro de Deus agora humanamente presente, gerado pelo Espírito Santo, o Filho de Deus. Tira o pecado do mundo, redime o homem, vence o mal e ao ressuscitar vence a morte e consuma o sentido da Páscoa. Está consumado, Pai. Então ele consumou o sentido da Páscoa. E ele entrega o seu Espírito. Então, ele tira o rito, porque agora ele vai dar uma nova consciência. Consciência que nós não podemos mais ficar vivendo de ritos e situações, mas ter uma consciência transformada, arrependimento, uma maneira de pensar diferente, que nós não podemos ver de qualquer jeito, porque ele veio mostrar como o homem deve ser e como o homem deve viver. Então Jesus Cristo diz claramente que Moisés bateu na pedra uma vez e saiu água. Na segunda vez ele falou, não bata na pedra, isso é, não bata no Cristo. Ele bateu. Cristo não morre duas vezes, ele morre uma vez só para tirar de uma vez por toda todo o pecado e descedentar. Por isso que João 6, 35 e 36 nós já falamos. Jesus afirma, quem vem a ele e quem crê nele jamais terá fome e jamais terá sede. E ele faz esse convite para que isso aconteça. Então ele tira o rito agora e o contexto da Páscoa judaica que é instituído agora de uma maneira diferente. Nós não temos mais que sacrificar nada, porque isso tudo já foi feito por Cristo para a nossa salvação. Pela fé nós aceitamos isso. Agora ele institui o que nós chamamos a ceia, a mesa da comunhão. Então agora ele fala, vinde todos, para quê? Para comer, ter comunhão. Com quem? Com o meu espírito e com a minha vida. Por isso que ele está falando agora de um contexto dele como Cordeiro Pascal. Então ele próprio, Jesus, é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus, ele é o caminho. Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Jesus é a ressurreição. Então, Jesus, ele fala que ele é a porta. Quando ele fala que ele é o pão da vida. Quando ele fala que ele então, se você tem ele, você se alimentando dele, é o que nós vamos fazer hoje, você tem tudo isso, porque tudo isso está nele. João 5, 39 em diante, ele fala assim, vocês estão buscando a vida eterna nas Escrituras, e ela que testifica de mim. Porque na mão de Deus há um livro, que é o livro da vida, escrito por dentro e por fora, que é o livro do Cordeiro. E todos nós devemos entrar dentro dessa condição, porque é ele que permeia a história, por ser ele, esse símbolo desse Cordeiro que vai permeando a história, que foi um Cordeiro que libertou o povo de Israel, como também é um Cordeiro que agora nos liberta de uma condição chamada mundo, do pecado, e nos leva para o reino do seu Filho, Jesus Cristo. Então, tudo está formado nele, para ele, e tudo isso vai convergir nele, em todo o tempo, em todo momento. Então, nós precisamos vir agora fazer o quê? A ceia do Senhor. Para que a gente faz a ceia do Senhor? Para ter vida em si mesmo, para ter a vida eterna, para que esse memorial nos lembre a morte e a ressurreição de Jesus, o sentido do que ele sofreu, como também podemos entender que agora nós, tendo vida em si mesmo, podemos dar a nossa vida. Por isso que ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Desse modo, fazemos um memorial da ceia do Senhor todas as vezes que reunimos em seu nome, até a sua vinda, ele diz, quando passaremos a vivenciar a última Páscoa. E qual vai ser a última Páscoa? É a passagem nossa da morte física para a vida eterna, onde nós vamos ter também o nosso corpo transformado e ressuscitado. E como isso vai acontecer? Porque nós temos algo que Jesus deixou para ficar conosco, como um penhor, que é o Espírito Santo. É nessa unção é que nós vamos estar na espera da vinda desse Senhor para a gente ter agora, no último dia, a ressurreição final. Assim falamos sobre a Páscoa do Senhor. Falamos também a Páscoa ao Senhor.
com a gratidão pelo qual tudo que ele fez por nós. A Páscoa, agora, afinal, eu quero dizer que é a Páscoa com o Senhor. Como Jesus disse, não beberei do fruto da vide até que eu beba novo convosco no reino do meu Pai. Então a Páscoa simplesmente é esse contexto que começou na eternidade, fazendo com que Deus, antes de abrir o contexto da criação, ele providenciasse a salvação, a manutenção, a sustentação de todas as coisas através dele mesmo, se revelando como aquele que se tornaria homem. Por isso, ao fazer o homem, já estava colocado todo um contexto de resgate em Cristo. Por isso que nós já podemos ver que lá no Gênesis, capítulo 3, quando Adão e a Eva caíram, Deus falou com eles, orientou-os quais eram as razões, os problemas que eles estavam tendo, sentimento de vergonha, medo, culpa, jogando a culpa em Deus e na mulher, o Adão fazia. Ele explicou tudo e o que ele fez? A primeira atitude de Deus não foi questionar o que eles fizeram, foi cobri-los com a pele de um animal. Agora o Apocalipse nos revela, no capítulo 13, versículo 8, de uma maneira assim muito clara, que aquele animal, revelado lá no princípio da criação, morto no princípio da criação, que já havia proposto por Deus que viria na forma humana, ele falou que a pele daquele animal era o símbolo do Cristo como o cordeiro. Então um cordeiro deu aquela pele para cobrir o Adão e Eva, para que eles voltassem a ter reconciliação com Deus. Percebo que já estava desde o princípio a ação desse símbolo, desse cordeiro que viria, porque já era uma propositura de Deus esse contexto da Páscoa. Então a Páscoa não acontece assim do nada. A Páscoa já estava definido lá no princípio. O próprio Deus, segunda pessoa, referente a ele mesmo, chamado Cristo, que é exatamente que expressão? O Senhor Deus. Porque para Deus ele é conhecido como Elohim, a Trindade. Mas o Senhor Deus aparece numa forma antropomórfica no capítulo 2 do Gênesis, para mostrar que ele é a expressão daquele que vive e convive com o contexto da humanidade. Por isso, Cristo ele permeia toda a história, que é através de uma figura de um anjo, com letra maiúscula, que aparece muitas vezes no Antigo Testamento, como também um contexto dele mesmo se revelando em alguns momentos como símbolos em que acontece na história, mas agora esse Cristo se faz carne, esse Senhor Deus se faz carne, o Verbo se encarna de tal modo que agora nós temos ele de uma maneira plena. Então aquela imagem e semelhança que foi perdida em Adão, em Cristo agora está sendo restaurada. E aí está simbolizado todo o sentido daquilo que nós chamamos de Páscoa, passagem. Então, para ligar essa ponte de gratidão, nós temos a Páscoa ao Senhor, por tudo que Ele faz, está fazendo, ainda fará por nós, para nós termos a Páscoa com o Senhor. Eu quero encerrar aqui mostrando umas coisas que são interessantes, um paralelo entre a Páscoa cristã e a Páscoa judaica. Eu quero encerrar mostrando isso. É muita riqueza, mas eu quero dar só uma pincelada para ver que gostoso que é entender o processo da Páscoa. Onde ela começou e por que ela existe e qual o significado dela para termos a compreensão clara do que é Páscoa. A Páscoa judaica, queridos, a gente percebe que usou-se um cordeiro. A Páscoa cristã usou-se o próprio Deus, o Filho de Deus, como um cordeiro. Êxodo 12, 21 mostra que eles tinham que molar um cordeiro. Agora, nós não temos que molar nada, queridos. O próprio Deus se revela, se entrega a nosso favor. Nós só precisamos ter a fé nessa obra vicária de Jesus e falarmos, creio. Pronto, é o suficiente, você não tem que fazer nada. Lá eles não fizeram nada para ser libertos. Nós também não fazemos nada para sermos libertos da condição do mundo, como eles não foram também fazendo nada para ser libertos do Egito. Mesma coisa. Mas eles usaram o quê? Um cordeiro.
E nós temos o quê? Um cordeiro para que a gente possa realmente ter essa condição da bênção. Depois vem o memorial. O que é o memorial? É quando eles fazem a Páscoa ao Senhor. Então, a Páscoa do Senhor, sendo entendida, a gente, com gratidão, a gente repete isso como um símbolo que a gente usa para entender e guardar na memória tudo que nós recebemos e com gratidão nós queremos expressar agora esse amor que nós recebemos. Então, o memorial era o sacrifício da Páscoa do Senhor que passou por cima da casa de Israel, dos filhos de Israel, e não entrou por causa do sangue, sinal na porta, e da comunhão que eles tinham com o cordeiro assado, em que eles comiam com pães sem fermentos, isto é, sem pecado, e ervas amargas. O que nós precisamos entender é que no momento da Páscoa nós também temos o período chamado pão ázimo. Então ele fala que são por 7 dias. 7 dias significa por toda a tua vida, procura viver agora sem o pecado. Porque a Páscoa te libertou de uma condição que você se encontrava, então procura agora se santificar e evitar cair nessa parrela da condição de levedura, de fermento, isto é, de pecado. A ordenança da Páscoa está lá em Êxodo 12, 43, e você vai perceber que só podia comer a Páscoa os filhos de Israel, ou aqueles que eram circuncidados, mesmo que fosse estrangeiro que quisesse comer a Páscoa. Hoje, nós poderíamos dizer que a ceia do Senhor só pode comer ela aqueles que são batizados. Por quê? Porque, na realidade, eles confessaram esse Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso, quando Jesus nasceu, apareceram lá os pastores e um anjo falou para eles: hoje vos nasceu o Cristo, que é o Senhor. Então, na realidade, Jesus Cristo, ele não ficou Senhor porque ele nos salvou. Não, porque ele é o Senhor, ele é o Cristo, ele é o Senhor Deus, e não o Deus Criador, mas o Senhor Deus, que veio para ficar permeando o contexto da história junto com o homem, na unção do Espírito Santo e com o Espírito Santo, para que pudesse alcançarmos agora a plenitude do tempo e ele se revelar plenamente aquilo que estava no coração do Pai, e agora nós podemos entender pela revelação da história que já foi escrita. Então o ofertante não poderia ter o quê? Pecado. Êxodo 34, 25, e aqui nós percebemos também que nós, porque fomos batizados, nós podemos comer a ceia do Senhor. E é interessante que ele diz algo mais também. Em Levítico 23, 5 diz, o dia para comemorar a Páscoa do Senhor era entendendo naquele contexto do entardecer. E também Cristo também no entardecer morreu, não teve seus ossos quebrados, com aquele cordeiro que estava lá. É um símbolo bem claro para nós também. E hoje a gente percebe que alguém é chamado indigno para não comer alguma coisa. E lá ele falava assim, que mesmo que não comesse a Páscoa porque se achava em pecado, ele falou, a Páscoa deveria ser comido mesmo aquele que se achava indigno. Isso está escrito em Números 9, de 6 a 14. Então, ele fala, você mesmo assim, você deve celebrar. E se não quiser, celebra daí no segundo mês. A mesmo rito, a mesma coisa deveria ser feito, mas não poderia deixar de não comemorar a Páscoa. Agora, se deixar de celebrar estando limpo, lá está em Números 9 a 13, você não entendeu a obra vicária que Cristo fez por você. Então tem gente que não toma ceia nunca. Se não tomar ceia nunca e não entender pelo menos uma vez por ano o sentido da Páscoa, que foi no momento em que instituiu essa ceia, pelo menos uma vez por ano, nesse dia que se comemora o contexto pascal, você tem que tomar ceia. Mesmo que você não se acha digno. Toma, porque comer do corpo e beber da vida do próprio Cristo, você vai ter vida em si mesmo. Você precisa, senão você não vai ser curado. Não é para ficar analisando se pode ou não pode, mas é comer isso com fé. É o que nós vamos fazer hoje e vou explicar isso. Então a Páscoa será sacrificada onde habitar o nome que Deus colocou. Então é muito interessante nós entendermos que Cristo está em nós.
Então, nós temos todo esse contexto desse nome em nós para podermos comer essa Páscoa. Porque onde estiver o meu nome e o nome do Senhor, agora está em nós. Estando em nós, ele não está num templo, ele está no ser humano. Então ele tem uma consciência clara, pelo sangue derramado de Cristo, de que agora ele pode comer essa ceia. Ah, mas eu não me acho digno. Mas ninguém é digno, querido. Ele está aqui para que você possa ter vida e vida plena. Ele diz, coma e beba. Isso é muito importante, mas a ceia não é para comemorar uma vez por ano. A ceia é toda vez que reunirdes em meu nome, fazer isso em memória de mim, até o dia que eu venha, porque naquele dia haverá a última Páscoa. E a última Páscoa é aquela em que nós passaremos da morte para a vida e sairemos desse mundo para a eternidade. Como a Páscoa começou porque ele abriu a temporalidade, agora a Páscoa se fecha em Deus quando fechar o contexto da temporalidade para estarmos na eternidade, onde Deus será tudo e em todos, e o Cristo a essência de quem fez toda essa obra, e tudo se convergiu nele, porque nele foram criadas todas as coisas para a honra e a glória do Pai. Não são do Espírito Santo. Então, um potencializa o outro. O Pai potencializa o Filho potencializa o Espírito potencializa o Filho, que potencializa o Pai. Esses três juntos formam a essência do que nós precisamos para falarmos agora com a nossa vida. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós. Antes da criação do mundo, o Senhor já preparou tudo para que pudéssemos estar em comunhão contigo. E agora nós queremos dizer o quanto nós te amamos, por isso nós entendemos a Páscoa do Senhor antes de criar o universo, a Páscoa ao Senhor que nós fazemos agora enquanto vivemos, e também depois gozaremos a Páscoa com o Senhor para a honra e glória do teu santo nome. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e cada um seja abençoado com essa palavra. Amém. Enquanto vocês preparam, quem quiser participar, o pão, o cálice de suco de uva, vamos cantar uma música. Puxa, glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Queridos, agora, aquele que sabe, compreende o que nós vamos fazer, faça conosco também esse momento que Jesus mandou a gente fazer esse memorial. Ele, na noite que foi traído, ele pegou o pão, agradeceu e depois ele partiu e distribuiu aos seus discípulos. É o que nós vamos fazer aqui agora, você pode fazer em casa também. E esse pão, ele diz, esse é o meu corpo que é dado por vós. Comei todos. E a expressão que ele fala aqui é a expressão, ao você comer esse pão, você está tendo uma consciência clara pela fé, pelo que eu fiz por você, e agora tudo que isso pode fazer a teu favor. Então nós sabemos que pela fé, fazendo isso, nós estamos nos alimentando do Espírito de Cristo, o Espírito Santo que está para fazer isso em nós, a nossa transformação
em nós e através de nós. Comamos para sermos fortalecidos no corpo de Cristo. Amém? Obrigado, Pai. Alimentado com o corpo de Cristo, Espírito de Cristo, depois disso ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, aliança eterna, em que eu faço com todos aqueles que entenderam e compreenderam o sentido da Páscoa e também agora da minha morte e ressurreição, para que houvesse uma nova vida e começasse uma nova vida para servir o Senhor segundo a sua vontade e seu propósito. Identificados com Cristo como cristãos, com uma nova natureza santa e não mais pecadora, e com o propósito não de interesse pessoal, mas com o propósito de fazer a vontade do Pai. Que a gente possa fazer isso compreendendo pela fé que agora nós estamos bebendo a vida de Cristo, para que a gente possa ter vida e vida em abundância. Façamos isso em nome de Jesus. Esse é o memorial que ele pediu para que a gente fizesse. E assim nós o fizemos, para a honra e glória dele e para o nosso bem, revelando o quanto nós amamos o Senhor Jesus. Amém. Alimentados com o corpo de Jesus Cristo, que é o seu Espírito Santo, que ele enviou para estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vem Espírito Santo e alimenta-nos, Senhor, através deste memorial, deste pão que representa o corpo de Jesus, a sua igreja aqui na terra. Alimentados, Senhor, e vivificados pelo seu sangue, pela sua vida que foi derramada na cruz por nós. Nós fizemos este memorial e nos fortalecemos na fé e fazemos isso todas as vezes que o comermos em memória de Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu na cruz e ressuscitou. Sim, e assim, neste domingo de Páscoa, fazemos mais uma vez este memorial e confirmamos o nosso batismo, a nossa fé, a nossa entrega, a nossa confissão de fé, de que nós realmente cremos que Jesus se entregou por nós na cruz, em sacrifício vivo, santo e eterno. Amém. Para todo sempre. Obrigada, Jesus. Sim. Te louvamos, exaltamos o teu santo nome. Amém. Obrigado, Jesus, nosso Senhor, nossa Páscoa. Sim. Amém. Amém, Pai. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas, nossas famílias, nossos trabalhos, de uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós, e que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.